Olá, seguidores. No pregão dessa segunda, você vê que Gale 11 caiu bastante, né? Enquanto que os demais fundos de tijolos, os fundos de tijolos grandes, ficaram aqui estáveis ou até com uma leve alta aqui nesse dia. Então, vou comentar com vocês aqui minhas teorias do porquê Gale 11 caiu mais do que os outros. Sendo que para esse vídeo aqui eu juntei três teorias, tá? E antes que algum cotista fique com raiva aqui de mim, gostaria de deixar claro que Gary 11 vem melhorando bastante aqui nos últimos tempos, tá? Mas ainda é um fundo para qual temos alguns questionamentos para qual a gente não tem resposta ainda. Então, ainda não é um fundo que está melhorando, mas eu acho que não é um fundo que está 100% redondo ainda, tá? Então, vai lá, vou comentar aqui com vocês. Aqui é o Thiago PS, esse é o canal Fique Esperto. Pois bem, uma das minhas teorias aqui envolve o ofício da CVM, que o mercado começou a tomar conhecimento na última sexta, né? Devido a que há certos fundos não terem distribuição de rendimento devido a essa nova resolução, a esse ofício, né? E daí acabou que nessa segunda começou um desespero generalizado aqui no mercado, principalmente nos fundos de papel, tá? E acho que é um desespero que completamente sem sentido, já que o comunicado ele afeta principalmente os fundos que distribuem pelo regime de lucro contábil, ao invés do regime caixa, né? No entanto, eu vi aqui fundos que seguem direitinho aqui o regime caixa, declaram inclusive no relatório gerencial seguir esse modelo de distribuição, mesmo assim caíram forte aqui na segunda-feira, como por exemplo o high yield da Cartésia, o CACR11. Mas e aí, o que que Gale 11 tem a ver com isso? Olha, conforme eu venho demonstrando há algum tempo, venho comentando aqui com vocês, eu tenho sonhado bastante aqui a queda constante do valor patrimonial aqui do fundo e também tenho achado, não tenho gostado muito da falta de clareza aqui de qual que é a fonte do rendimento super forte que a gente vê aqui em Gale 11, né? De mais de 1% ao mês sobre o valor patrimonial para um fundo de tijolo que não é proveniente apenas de ganho de capital, tá? Até tem um componente ali de ganho de capital, mas o fundo já vinha mantendo um rendimento muito forte meses atrás, mesmo sem essa questão de ganho de capital, tá? Essa questão do ganho de capital é uma coisa mais recente aí que ajudou aqui no rendimento subir. E acho que acredito que assim como eu, tem outros investidores aí que podem estar preocupados com a falta de resposta e como o fundo vem distribuindo sem rendimentos tão fortes. E olha, se você acha que o rendimento de Gary 11 é natural, sinto lhe dizer, tá? Mas o fundo tem algumas coisas que estão mal explicadas. Pois como é que ele é capaz de distribuir mais de 1% ao mês sobre o valor patrimonial, sendo que recentemente, aqui na compra dos imóveis lá, no começo da compra representativa de imóveis de renda urbana, ele fez aqui aquisições relevantes com cap rate de 8% ao ano. E sendo que desse valor aqui de 8% ao ano, a gente precisa retirar as despesas com taxa de administração. Então a gente estaria falando aqui de um retorno sobre o capital investido com aluguéis na faixa de 7% ao ano. E aí, como é que o fundo está entregando é, 1% ao mês de rendimento com aluguel? Então, isso aqui é uma coisa que não faz sentido, tá? Essa daqui é um dos pontos que acredito que carece de mais informação aqui por parte dos gestores de como é que eles estão conseguindo distribuir todo esse rendimento, tá? No entanto, pelo conhecimento que eu tenho aqui de Gary 11, não acredito que o fundo tenha prejuízos a serem compensados, que é um dos problemas que está afetando o que está pegando aqui no fundo de tijolo que foi afetado por esse ofício que acabou de sair. No caso, foi o fundo lá da Blue Macau, né, que fez vendas de imóveis com prejuízo. Algo que acredito que não aconteceu aqui em Gary 11. No entanto, como eu disse, a gente tem aqui um rendimento que ele não tá explicado a gente não tem informação suficiente aqui com relação a essa distribuição de Gary 11, que é diferente de outros fundos, tá? De forma que aqui, ressaltando, eu não acredito que esse ofício afete Kigali 11, pelas informações que a gente tem hoje, mas o mercado é isso aí, o efeito manada pode estar
trazendo desespero para fundos que não vão ser impactados, apenas porque a gente não tem tantas respostas assim. Ok? Agora seguindo aqui com o segundo fator, é, minha segunda teoria. Outro ponto que pode estar impactando aqui também nessa queda é que alguns investidores perceberam que o lucro com a venda do imóvel BRF talvez não saia ainda em dezembro, né? Pois, como eu disse no meu vídeo aqui sobre o último fato relevante, que saiu aqui no dia 5, na quinta-feira, né? Nada foi comunicado acerca da primeira parcela, quando que ela vai cair aqui no caixa de Gari 11. Aqui eu tive a impressão de que a negociação foi fechada, mas não comunicaram nada ainda sobre o pagamento, né? E apesar de que não descarto a conclusão ainda em dezembro, pois estamos aqui ainda no dia 9, né? Tem bastante tempo ainda para cair essa primeira parcela, o que garantiria um rendimento bem forte aqui no final do ano para a Gari 11. O valor exato aqui eu não vou me recordar, tá? Então vocês terão que assistir o vídeo de Gari 11 anterior a esse daqui. Busca aqui no canal. Tem pouco tempo que eu soltei esse vídeo aqui sobre Gari 11. E aqui a terceira teoria, tá? Envolve aqui é, que o fundo começou a cair muito depois dos demais, né? Dos demais fundos de tijolos. Até aqui o final de novembro, o fundo Aguasto estava praticamente que não havia caído, estava aqui ainda na faixa dos R$ 9, né? Então, é praticamente que o mesmo valor de um ano atrás. Enquanto isso, nessa época já tinha vários outros bons fundos de tijolos que já estavam derretendo há bastante tempo. Como, por exemplo, o XP Malls, o fundo de shopping da XP, o LVB11, ou mesmo dentro aqui do segmento de renda urbana, como HGR11. Daí, inevitavelmente, alguns investidores vão começar a fazer certos estudos. Se não compensava receber um pouco menos de rendimento em outro fundo, mas ganhar mais na recuperação do mercado, já que a pessoa pode imaginar que esse fundo aqui caiu bastante, então quando o mercado retornar vai subir bastante. Enquanto isso, Gari 11, como já está ali próximo ao valor patrimonial, talvez não suba tanto assim. Só para deixar aqui bem claro para vocês a diferença entre os fundos, veja aqui, na janela de um ano até final de novembro, o fundo tinha caído nada, estava no mesmo preço do começo aqui de um ano atrás. No entanto, vamos dar uma olhada aqui em LVB11, um fundo que já está bem mais consolidado. Vejam só que do começo do ano para cá, já caiu quase 20%. Vou pegar outro aqui, o XPML11. Vamos ver quanto que já teve de queda. Olha só, comparando aqui também com o final de novembro, tá aqui com uma queda até bem parecida, né? Enfim, mas temos outros que também, HGR11, um também que tinha caído bastante já. Pegar aqui do topo até o final de novembro, tinha que falar uma queda de 16%. Então pode ser que eles pegam aqui, esses pares, compara, eles aceitam receber um rendimento menor num fundo como HGR11, mas aí realmente tem uma diferença bem grande. Um fundo aqui paga mais ou menos 0,80 ou um pouquinho menos aqui naquela época, né? Mas aí eles pensam que poderiam recuperar isso aqui no ganho de capital depois. Então talvez seja esse aqui um fator que começou a pressionar mais agora aqui em Gari 11. E então, agora aqui, concluindo aqui minha tese. Então, acredito que no preço atual, Gari 11 está pagando um rendimento de muito forte, tá? Deixa eu dar uma verificada aqui quanto que está pagando. Gari 11 fechou aqui na segunda-feira a praticamente 8,20. Vendo aqui aquele 0,092, a gente teria aqui um rendimento de 1,12. Isso aqui é o rendimento praticamente de um fundo de papel middle risk. Mas o problema aqui é o sentimento que você pode estar ganhando dinheiro por um bolso e acabar perdendo pelo outro. É um caso que ganhando dinheiro pelo rendimento, mas perdendo aqui no valor patrimonial. Nota aqui que o fundo ele tem perdido aqui cerca de 8 a 9 centavos de valor patrimonial por mês.
e você está ganhando 9 centavos de rendimento. Então, tá a impressão que você fica no 0 a 0. Que no caso teve aqui um mês aqui, no último de setembro e outubro, perdemos aqui 11 centavos de valor patrimonial. Então, é uma perda patrimonial até acima do que a gente teve realmente de distribuição. Lembrando que quando a gente está falando de fundo de tijolo, o ideal é que a gente tenha crescimento de valor patrimonial e não queda, né? E, enfim, olha, eu torço muito para que Garion se dê certo, tá? E que fique mais fácil a gente entender esses pontos aqui do fundo, pois o mercado em fundo imobiliário ele carece muito de opções no segmento de renda urbana, né? Atualmente a gente tem apenas o da TRX e o da Credit Suisse, com alguma qualidade. A gente até tem um da Rio Bravo, mas está começando a descambar demais pelo segmento educacional, tem a questão da gestora também. Enfim, gostaria muito de ver que Galeões ficasse aqui mais redondinho, tá? Então foi isso, galera. Espero ter contribuído aqui com vocês. Peço aqui o seu like, a sua inscrição. E lembre que nada aqui deve ser considerado como recomendação de compra ou de venda. E até a próxima.